E aí, galera da taverna, beleza? Para quem assistiu aí meu último vídeo da parte de terror, né? A parte 2 do livros de terror e tal, que eu tava comentando, ficou pendente eu falar do livro Outside. Eu fiz na introdução, lá na abertura do vídeo, eu falei que ia conversar, que ia falar sobre ele, que ia dar opinião, e acabou que no decorrer do vídeo lá eu esqueci de falar sobre ele, porque é um livro que eu não tenho físico, eu li ele virtual, então acabou que eu esqueci. Na hora ali que eu tava gravando, acabou que eu esqueci. E aí eu vou falar dele hoje. Então eu tenho para variar aqui minhas notinhas, para poder não esquecer, não perder muito foco. Então vamos lá, vamos falar do livro Outside. Eu não tenho ele aqui físico, né, como eu acabei de falar, então vou botar a fotinho dele aí em algum canto aí da tela para vocês verem qual é o livro. É um livro do Stephen King. Então a gente já sabe que Stephen King é o cara, né, é um dos escritores mais bolados que tem aí. Zilhões de filmes, zilhões de livros. E o Stephen King, cara, não tem nem o que falar dele, né? É um escritor sensacional. Porém, o que acontece? Eu não sou muito fã dos livros do Stephen King. Não porque são livros ruins ou porque eu acho que os livros são ruins. É porque simplesmente eu não gosto do estilo de livro que ele escreve. Cada um tem um estilo. Apesar de eu gostar muito de terror, como eu já falei nos outros vídeos, eu não gosto do estilo terror com monstro, com criatura, tipo lobisomem, vampiro, Frankenstein, bicho-papão, sei lá, monstro do pântano, essas coisas assim. Eu não curto muito isso. Eu não curto muito livro assim. Eu gosto de livro de terror que seja mais psicológico ou então um negócio voltado mais pro real, assim, pro plausível. Apesar de que livro de fantasma ou livro de algumas coisas assim, obviamente são fantasias, mas acaba sendo tendo uma pegada um pouco mais real, tipo daquele negócio tipo, poderia acontecer, né? Nunca se sabe, a gente não tem certeza do que existe e do que não existe. Então poderia acontecer. Então o Stephen King não é um autor assim, não é um escritor que eu curto muito os livros dele, mas pelo estilo do livro. O cara é sensacional, isso aí é inegável. Escrita fodástica, tanto é que pelos filmes e tal, as histórias, a gente não pode negar que é uma mente brilhante. Porém, o que eu acabei de falar, não é um estilo que me agrada. Aí eu fui ver assim, mas eu já li vários livros do Stephen King, vários livros muito bons, por sinal, apesar de não ser o meu estilo, que se fosse provavelmente de outro escritor escrevendo sobre aquele tema, sobre aquele estilo, eu não leria. Mas como o Stephen King é um cara genial, é um livro que mesmo quando você lê um assunto que você não gosta muito, você acaba gostando, assim, você acaba se interessando pelo livro. E o que me chamou no Outside foi o seguinte, eu li a sinopse dele, eu não tenho a sinopse para mostrar, porque eu não tenho o livro físico, e eu acho, assim, tinha uma pegada bem policial no livro. Tem uma história policial, um mistério policial, assim, e aí me deu um estalo, falei, cara, Stephen King escrevendo um livro policial, pô, show de bola, é um negócio muito interessante, curti. E aí, falei, vou ler porque é uma coisa que, apesar de eu não gostar também muito do tema policial, também não ser um dos meus temas preferidos, eu leio, assim, de alguns livros eu leio. E como o Stephen King é um autor bolado, né? Falei, um livro policial, achei a história um pouquinho interessante, uns mistérios meio doidos, assim. Falei, vou ler, acho que vale a pena ler esse livro dele aí, porque tá com cara de ser bom. E aí eu peguei pra ler, pelo assunto, né? Só que o que acontece? Imagina a seguinte situação, vou te dar um exemplo pra você entender o que aconteceu quando eu li esse livro. Vamos supor que você gosta de pirata, ou de navio, ou de dragão. E aí você vê um livro que é assim, tipo, Batalha dos Piratas, ou sei lá, Guerra de Piratas, ou Piratas alguma coisa. Aí você lê a sinopse lá, você fala, não, porque tem piratas assim e tal, e o pirata tal queria conquistar não sei o que, e o pirata X queria
sei lá, conquistar a ilha, né, tesouro, beleza. Aí você gosta de pirata, você fala assim, nossa, história de pirata, show de bola, vou comprar esse livro, vou ler, porque é um livro que eu vou gostar, com certeza. E aí quando você começa a ler, você vê que não tem nada de pirata. Tipo, era algum escritor que estava falando sobre pirata e que a história do livro conta, não sei, o sonho de alguém ou sei lá, a história de uma criança que estava brincando de pirata. Enfim, o livro não é de pirata. Apesar da capa ser de pirata, a sinopse te dá a entender que vai ser um livro de guerra de navio, coisa de pirata e tal, e não é. E aí você acaba que você comprou o livro por um motivo e o livro não tem nada a ver com aquilo que você esperava dele. E foi isso que aconteceu com esse livro do Outside. Eu vi a sinopse do livro, achei que era um livro detetive e tal, curti, falei, pô, quero ler um livro assim, uma história policial, uns negócios assim. E é uma história policial, tá? Antes que alguém fale, mas você tá dando sinopse falando que não é livro de policial e tá estragando o livro. É um livro policial, é um livro com mistério e tal, tem várias paradas bem legais. É um livro maneiro, um livro que dá pra ler de boa, um livro tranquilo. Só que não foi o que eu esperava. Era uma história totalmente diferente do que eu imaginei quando eu peguei o livro pra ler. Era uma história totalmente diferente do que eu imaginei que seria. Então, tipo, acabou que não foi aquele... Não foi aquilo que eu queria, assim, sabe? É um livro do Stephen King, isso eu posso te falar. Cara, é um livro nível Stephen King e do mundo Stephen King, entendeu? Tem a parte terror e tal, como sempre tem os livros dele. Não é um livro que eu imaginei que fosse. Eu achei que ele estava abordando uma pegada diferente, achei que ele estava abordando uns temas diferentes, um jeito diferente. Mas é um livro de Stephen King, isso é que eu posso te dizer. Não é um livro ruim, é um livro bem interessante, é um livro que eu aprendi até algumas coisas com esse livro, algumas histórias que eu não sabia sobre algumas coisas. É um livro que te prende até o final, assim, porque você fica curioso para saber a história, é uma história envolvente que você vai ficando sempre querendo, nossa, o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer. Tem um mistério bem legal. Só que, cara, não era o que eu esperava. Então, esse é um vídeo bem rapidinho, só para falar isso. Outside, vamos botar a imagem dele aí em algum lugar de novo. Stephen King, livro muito bom, muito, assim, leitura excepcional, narrativa nível Stephen King realmente, mas é o que eu acabei de falar, não era o livro que eu pensei que fosse. Comprei o livro por um motivo e acabou que o livro era totalmente diferente do que eu imaginei. Então, se você quer ler esse livro, ou se você não curte muito o tipo de história que o Stephen King faz, dá uma pesquisada antes, lê uma resenha, provavelmente alguém vai até te contar coisa que você não deveria saber antes de ler o livro, mas é isso que as resenhas fazem. Dá uma lida e dá uma pesquisada para você saber certinho do que se trata a história, para você não se arrepender do mesmo jeito que eu me arrependi. E fiquei feliz pelo menos por não ter comprado o livro fisicamente, porque eu quase comprei ele fisicamente, mas eu falei, não, vou ler antes, vou comprar só no virtual, vou ler virtualmente para poder ver se eu gosto ou não. Às vezes eu compro o livro virtual, gosto do livro, compro para ter ele físico. Mas esse eu ainda fiquei feliz de não ter comprado. Então é isso aí, pessoal. Estou pagando a minha dívida falando aí do livro do Stephen King, que ficou faltando aí no livro de terror. É um livro de terror, tá? Não é um livro muito pesadão de terror, mas eu acredito que seja que entre no critério terror por causa de alguns elementos do livro e tal. Enfim. Então ficou faltando falar esse aí e eu estou pagando a minha dívida. Beleza, pessoal? Então, falou, até o próximo vídeo, valeu!